Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. Vamos para mais um capítulo 8, que tem por título o Black Sabbath e os sacrifícios humanos. Para você que caiu de paraquedas aí por causa desse tema, seja bem-vindo. Volte aos próximos capítulos anteriores. Tô narrando desde a introdução do livro, tá bom? Ele veio para libertar os cativos. Que Deus abençoe a nossa leitura hoje em nome de Jesus e fique à vontade. Elaine diz: os sacrifícios humanos é um assunto que poucos ex-satanistas mencionam devido a implicações legais. Eu só o faço porque o Senhor me ordenou. De fato, eles são praticados na Irmandade. Passei parte da minha vida em hospitais e salas de cirurgias porque persistentemente me recusava a obedecer a Satanás nessa área. Terminantemente, eu me recusava a participar dos sacrifícios humanos. Rapidamente, graças ao meu veloz crescimento no poder, atingi uma posição que me dava o direito de determinar o que fazer e o que não fazer no tocante aos humanos. Sendo a mais poderosa, os outros não podiam me tocar. Contudo, Satanás e seus demônios podiam disciplinar-me e, por diversas vezes, torturaram-me pela minha recusa em lhes obedecer. Tive câncer 4 vezes, tendo de ser operada e sofrer todos os horrores da quimioterapia. Foi o próprio Satanás quem colocou os tumores no meu corpo como punição pela minha desobediência. Não há dúvida de que morreria se o Senhor não tivesse se compadecido de mim e me salvado como ele o fez. Os costumes e rituais que envolvem o sacrifício de animais e de humanos se diferem em alguns aspectos. Além disso, nos últimos anos, especialmente na costa ocidental, inúmeros jovens estão sendo envolvidos no satanismo por intermédio do rock and roll. Jogos de fantasias ligados ao ocultismo e, naturalmente, pelo recrutamento. Esses grupos independentes de conhecimentos do público são descuidados e espalhafatosos em suas atividades. Além de envolverem pesadamente com drogas, não estão diretamente ligados à Irmandade. Muitos nem mesmo sabem que ele existe. Eles são tão descuidados que chegam ao ponto de serem apanhados em flagrante nos crimes ritualísticos de abuso infantil, sacrifícios com humanos, etc. Na época em que deixei a Irmandade, havia uma crescente preocupação dos líderes em relação à displicência desses grupos. Porém, Satanás está se tornando tão audaz que, na verdade, ele não se importa com a prisão dessas pessoas pelos crimes cometidos. Ele sabe que não lhe restam muitos anos e se esforça para aumentar a destruição sobre a terra tanto quanto lhe for possível. São 8 os dias santos durante o ano dos Estados Unidos em que são praticados sacrifícios com humanos. São eles: o Natal, a Páscoa, o Halloween, Dia das Bruxas, o Dia de Ação de Graças e preferencialmente o primeiro dia de cada estação: primavera, verão, outono e inverno. Satanás deseja profanar cada uma dessas estações por causa da bondade de Deus. Os sacrifícios podem também ser praticados em outros dias por razões diversas como disciplina, rituais para a fertilidade, etc. As assembleias menores, por não possuírem facilidades para essas ocasiões, normalmente se juntam às maiorias.
Desde que os druidas instituíram o Halloween na Inglaterra, este dia continua a ser especial para a prática dos sacrifícios humanos. A repentina epidemia de substâncias e objetos prejudiciais encontrados em vários Halloweens, tratados por brincadeiras maldosas, não é por acaso. É uma tentativa maldosamente planejada pelos satanistas, pois as crianças feridas e mortas por esses truques são sacrificadas a Satanás. O objetivo do sacrifício, como é ensinado aos membros, é purificá-los para que possam receber as bênçãos de Satanás. Além disso, a pessoa que bebe o sangue e come a carne da vítima ganha novos demônios, e o poder lhe é grandemente aumentado. O ato de beber o sangue é um momento importante em todas as atividades satânicas. Coincidentemente, Satanás luta para corromper todos os princípios de Deus. Agora aqui abaixo ela cita um versículo bíblico. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre vós que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Está no livro de Levíticos, no capítulo 17, versículo 10 e 11. Os sacrifícios, assim como as reuniões, não acontecem duas vezes no mesmo lugar. Muitos membros só ficam sabendo onde serão realizadas poucas horas antes do seu início. Os sacrifícios sempre acontecem em lugares escondidos e isolados, nas grandes cidades. Isso se torna um problema. Contudo, existem alguns locais, armazéns e construções vagos ou abandonados. Raramente a Irmandade pratica os sacrifícios em áreas externas, exceto quando há áreas isoladas nos campos ou nos pântanos. O mesmo não acontece com os jovens audaciosos envolvidos com as drogas. Não se preocupam com a segurança e por isso muitos são presos pela polícia ou simplesmente exterminados para evitar problemas futuros. Inúmeros são considerados loucos. Por isso, a Irmandade está sempre cautelosa para que nenhuma ligação séria seja feita com o satanismo. Juntas específicas são designadas e sustentadas pela Irmandade para conseguir os equipamentos e para providenciar esclarecimentos posteriores. Os satanistas, que são policiais, quase sempre fazem parte dessas juntas. A função deles é evitar qualquer interferência da lei. Os equipamentos necessários, como o altar nas grandes cidades, o trono dourado de Satanás, etc., são transportados em furgões modestos. Desse modo, podem ser rapidamente retirados e recolocados. Os corpos são, na maioria das vezes, cremados. No caso de bebês, depois de triturados, são colocados no lixo e assim desaparecem. Ocasionalmente, o corpo é cremado no local do sacrifício. Não sendo possível, solicitam as facilidades do necrotério mais próximo. Essas facilidades podem ser encontradas nos hospitais veterinários ou nos abrigos de animais. A disciplina extrema e o trabalho cuidadosamente planejado das juntas são os responsáveis pelo encobrimento dessas práticas durante anos e anos. Em tais cerimônias, a segurança é redobrada e as frequências do rádio da polícia são monitoradas. Qualquer um que presenciar tal ritual de sacrifício humano e tentar sair da seita pode pagar com a própria vida. A única maneira de libertar-se é pelo poder de Jesus Cristo
e mesmo assim não é fácil. Os demônios vigiam as pessoas que tiveram menor envolvimento nesses rituais. Descreverei aqui um Black Sabbath, significa o sábado negro, também chamado de Black Mass, no qual fui obrigada a comparecer. Eles acontecem uma vez por ano e sempre no fim de semana da Páscoa, na época da lua cheia. Na ocasião, eu ainda não era uma sacerdotisa superior e estava literalmente cativa. A maioria das competições que presenciei na Califórnia começou um pouco antes da Páscoa e culminava com o sábado da mesma. Independentemente do preço, eu sempre procurava um jeito de sair antes do início da cerimônia. Satanás observava e por isso eu pagava caro pela rebelião, mas não me importava. Era bastante jovem na ocasião do horrendo fim de semana. Na verdade, uma criança, mas as recordações ainda me abalam. Fui informada pela sacerdotisa superior, em menos de um ano na seita, que aconteceria uma cerimônia importantíssima e que eu era uma privilegiada por ter sido convidada. Deixou claro também que eu não teria escolha e deveria ir. Apenas os que são convidados comparecem. Não havia outra saída a não ser participar. Poucos são os que se atrevem a enfrentar a ira de Satanás e não atender ao convite. E os que o fazem podem se tornar o sacrifício do próximo. Black Mass. Não me era permitido ir sozinha, mas na companhia da minha mestra, a sacerdotisa superior, e muitas outras bruxas. A reunião aconteceu em um celeiro enorme e isolado, que fora reformado de forma rudimentar para o momento. Acredito que o número dos que estavam presentes chegava a 2.000 pessoas. A maioria já usara drogas antes da chegada e todos já haviam tomado bebidas alcoólicas contendo narcóticos. Eu sempre me recusava a tomá-las, porque sabia dos danos que causariam à minha mente. Eram muitas as que cobiçavam a minha posição de estar sendo treinada para me tornar uma sacerdotisa superior. Os membros de nível mais alto nunca se envolvem com bebidas, com drogas e menosprezam aqueles que o fazem. Naquela noite, não tinha a menor ideia do que estava para acontecer quando entrei acompanhada no celeiro. Era sexta-feira da Paixão e a reunião se estenderia até por todo o domingo. Observei que no fim do celeiro havia uma plataforma atravessada e por cima dela um trono feito de ouro puro para Satanás. Esta era obviamente uma cerimônia especial, visto que ele viria pessoalmente. Aprenderia mais tarde que ele exige a hora exata do sacrifício e a absoluta coordenação entre todas as assembleias pelo país, porque só pode comparecer a um lugar de cada vez. A cronometragem deve ser precisa para que ele possa estar em todos os rituais. Ele não é onipresente como Deus. Glória a Deus. A multidão ficou em absoluto silêncio quando a sacerdotisa superior e o sacerdote superior subiram na plataforma. Podia-se ouvir o barulho de um alfinete cair no chão. Era um silêncio de temor. Cada um naquela multidão temia ser o provável escolhido para o sacrifício. E naquele instante, Satanás não transmitia mais glória nem honra a ninguém. Ouviu-se um sussurro de alívio entre todos quando na porta lateral surgiu a vítima gritando e esperneando ao ser arrastada para a plataforma.
Na Páscoa, o sacrifício principal é sempre de um homem, ocasionalmente e de modo adicional. Mulheres, crianças e animais também são sacrificados. No entanto, o momento máximo da cerimônia é o sacrifício masculino. Em geral, poucos dias antes do ritual, um transeunte qualquer é capturado e cuidadosamente guardado até o dia da celebração. Aos olhos de Satanás e da multidão, ele se torna Jesus. Desse modo, a suposta vitória de Satanás sobre Jesus na cruz é celebrada. Assisti horrorizada quando uma coroa de espinhos enormes e longas foi enterrada sobre a cabeça do jovem. Os espinhos chegaram ao ponto de perfurar-lhe o crânio. A seguir, despiram-no e o açoitaram com ferros e atiçadores em brasa. Finalmente, pregaram-no em uma cruz de madeira que foi levantada e colocada em um buraco no chão, em frente ao meio da plataforma. Nunca esquecerei o mau cheiro de carne queimada e castigada, os berros da vítima, a visível agonia e as súplicas por misericórdia. A multidão rugia como um bando de animais selvagens. No meio dela podia-se ouvir também as vozes de muitos demônios. Eles aplaudiam e escarneciam à medida que a cruz era colocada no lugar. Satanás já aparecera e, assentado no trono, inclinava a cabeça em sinal de aprovação. O sacerdote superior urinou sobre a vítima e os membros da congregação atiravam fezes nela, enquanto todos davam vivas à falsa vitória de Satanás e se inclinavam para adorá-lo. Ele estava na forma de sempre, vestido de branco, contudo, os olhos cintilavam vermelhos como uma chama. Mexia a cabeça para frente e para trás, soltando uivos e uma horrenda e estridente gargalhada, enquanto o sacerdote superior enterrava o ferro na cabeça do homem, matando-o ao cravá-lo na cruz. A multidão enlouqueceu, berrando, gritando e dançando num êxtase louco de vitória. Declaravam todo o poder, vitória e honra ao pai deles, Satanás, que logo desapareceu para participar de outro sacrifício, do Black Sabbath, em outro lugar. Depois de sua partida, a reunião tornou-se uma orgia sexual. Humano com humano, demônio com humano e toda espécie de perversão sexual imaginável foi praticada. O sangue da vítima foi retirado e bebido pelo sacerdote superior e pela sacerdotisa superior. Depois foi passado para a multidão, e muitos chegaram a abusar do cadáver. O corpo foi separado da cabeça e triturado, depois misturado com drogas e outras substâncias. Todos queriam mais poder e por isso comeram da mistura. No terceiro dia, não estando mais dopados, voltavam para casa de 2 em 2 e de 3 em 3. Eles ainda proclamavam que tinham vencido, mais uma vez, juntamente com Satanás, o inimigo Jesus Cristo. Que arremendos são os Black Sabbath? Satanás sabe que são imitações ridículas. O ritual é um suposto símbolo da morte de Cristo. Satanás proclama que Jesus Cristo foi o último sacrifício para ele e que o venceu matando na cruz. Como é mentiroso! Satanás sabe que foi ele e não Jesus o vencido. E todos os demônios também o sabem. Mas as pessoas não sabem disso. Consideram-me felizada porque descobri que tudo isso é mentira, uma mentira descarada.
Digo a você, leitor, você que é um satanista, você que ainda não deixou Jesus ser o seu Senhor e Mestre. Satanás não foi vitorioso na cruz. A palavra de Deus assim resume: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Jesus está vivo. Satanás não tem qualquer direito sobre nós. Podemos ficar livres da escravidão dele, e para isso, tudo o que precisamos fazer é pedir que Jesus nos liberte. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados. Você pedirá isso a ele hoje? Amanhã pode ser muito tarde. Bom, gente, até aqui foi o capítulo 8. Espero que vocês estejam gostando. Continue assistindo, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e até o próximo capítulo 9, que tem o título Momentos Cruciais. Deus abençoe e guarde vocês.